com esse tema muito importante, que esse ato pode salvar a vida de alguém. Você aí de casa, já fez a sua doação de sangue? Você aí nunca fez a doação, mas tem vontade de ter essa atitude tão bonita e poder salvar a vida de milhares de pessoas? A gente vai falar sobre esse assunto aqui. Temos profissionais capacitadas para a gente debater sobre esse tema tão importante, mas antes disso eu quero convidar você aí de casa e as nossas convidadas que já estão aqui no estúdio para acompanhar com a gente essa matéria tão especial que a nossa equipe preparou para a gente. Veja. Em um universo tão populoso, pouca gente está disposta a colocar em prática o que está escrito na Bíblia em João 15:13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Com certeza você já ouviu a expressão doe sangue, doe vida. Ser um doador de sangue é prova de amor. É dar uma parte da vida que corre em você para salvar outrem que está necessitado. Entretanto, apenas 2% dos brasileiros estão dispostos a demonstrar de forma prática esse altruísmo. Nas ruas, todo mundo é a favor da doação de sangue. Doar sangue é ajudar o próximo. Eu salvo vidas, né? Eu dou sangue direto. Apesar disso, a realidade nos bancos de sangue é outra. A necessidade de repor os estoques é sempre alta, pois a demanda é sempre maior do que a oferta. E para isso, um ato singelo, mas de muito valor é necessário: que as pessoas doem sangue. Estamos na sede do Hemocentro em Goiânia, local responsável por abastecer 222 unidades de saúde em todo o estado de Goiás. A partir de agora, você vai conhecer o processo da doação de sangue, desde o início, até que as bolsas estejam prontas para salvar vidas. E ao contrário do que muita gente acredita, o sangue coletado não é diretamente transferido para o receptor, mas passa por um criterioso e longo processo que você vai entender a partir de agora. Existem muitos mitos em torno da doação de sangue, que é um procedimento extremamente seguro, porque o doador será criteriosamente avaliado. Se haver algum risco, ou para ele ou para o receptor, a doação não será indicada. Então, na verdade, a gente quer mostrar para a população que é possível doar sangue e que a maioria da população atende critério para ser um doador. Aqui no Hemocentro, referência quando o assunto é doação de sangue. Tudo começa com o atendimento ao doador aqui na recepção. No cadastro, a pessoa deve informar os dados pessoais e também outros referentes ao estado de saúde, que já já eu explico melhor. Um dos doadores aqui no Hemocentro nesta manhã de sexta-feira é o Robert Trajano. Ele veio doar a esperança de vida para um colega de trabalho que sofreu um acidente. Mas Robert já é um conhecido colaborador da Rede Hemo, pois sabendo da importância desse gesto, sempre que pode, ele doa sangue. Já faço isso de forma constante, né? E é importante essa atitude justamente porque as pessoas necessitam de sangue, simplesmente por isso. E não vai fazer diferença para nós que já temos o sangue, né? Mas para quem está recebendo faz uma diferença enorme. É isso mesmo, Robert. Depois de passar pela recepção, o doador faz 2 triagens. Perceba que o processo é bastante criterioso para garantir a segurança da doação, tanto para quem doa quanto para quem recebe. Aqui na triagem hematológica, o doador mede a dosagem da hemoglobina para verificar se a pessoa tem anemia. Esse teste é feito com um sensor que faz a leitura sem necessidade de agulha. Aqui também se afere a pressão, a temperatura, confere o peso e a altura do candidato a doador. Se estiver tudo ok, a pessoa segue para a próxima etapa, que é a triagem clínica. O atendimento é individualizado.
o médico ou enfermeiro realiza a avaliação dos hábitos de vida e condições de saúde da pessoa, para garantir que não haja risco para o doador nem para o receptor. Nesta etapa, o profissional verifica se a pessoa tem alguma doença, seja uma leve gripe ou um severo problema no coração. Se o resultado for positivo, infelizmente a doação não poderá ocorrer. Inclusive, nos casos de pessoas que tiveram Covid-19, é preciso aguardar 7 dias depois do fim dos sintomas para que a doação possa ser feita com segurança. A saúde do doador sendo constatada, ele será liberado para seguir para o próximo passo, que é a doação de fato. Você viu, né? Doação de sangue, a importância de doar o sangue, a importância de poder contribuir com a saúde, com a vida e salvar a vida de alguém também. Nós estamos vendo aí quão é importante a gente ter esse ato tão bonito e a gente pode contribuir sim, a gente pode ajudar sim. E a gente vai saber aqui agora com as nossas entrevistadas como que a gente pode fazer, quais são os primeiros passos, de que forma isso a gente pode contribuir enquanto sociedade para salvar a vida de milhares de pessoas, né, gente? Estou recebendo aqui com muita alegria no programa Hora da Saúde de hoje a doutora Vanusa Maria. Ela é hematologista do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Seja muito bem-vinda à Hora da Saúde. Muito obrigada, agradeço pela oportunidade e chance de falar desse tema que é tão importante nesse momento tão crítico que a gente tem vivido. Realmente. Tem também a alegria de receber aqui a Ana Cristina Novaes. Ela é diretora técnica e biomédica da Rede Estadual de Hemocentros, a Rede Hemo, né? Seja muito bem-vinda, Ana, à Hora da Saúde. Muito obrigada. Nós que agradecemos esse espaço nesse mês crítico, né, que historicamente ao longo dos anos, todo mês de julho, cai as doações e, ao mesmo tempo, aumenta as transfusões. Então, um espaço muito importante. Muito obrigada. E eu já até, como as duas já tocaram nessa situação desse mês tão importante, desse mês crítico, por quê? É por conta das férias, esse período de férias, o pessoal, eles deixam aí de estar, entre aspas, em atividade com relação à doação de sangue. Por que que esse mês é considerado um mês crítico e um mês de baixa doação e requer mais atenção ainda e uma campanha melhor, cada vez mais voltada à sociedade com relação à doação de sangue? Julho é sempre um grande desafio, né, doutora? Não somente em julho, né? Mas a gente tem aí o janeiro de férias, né? Então são períodos delicados e o grande desafio é fazer com que a população faça a sua doação antes de fazer sua viagem. Consequentemente, né, as rodovias aumentam o seu movimento e aí, infelizmente, há mais acidentes que terminam, né, em transfusão, assim como o passeio, né, que é tão bem programado, mas por alguma adversidade termina também em transfusão. Então tem esse, né, desencontro, né, reduz a doação e aumenta a transfusão. A gente fala muito assim, é uma conta que não fecha, né? Porque a gente precisa de mais, por outro lado a gente tem menos. E julho é sempre difícil, mas a gente ainda estava falando que a gente tem passado por momentos assim de altos e baixos, de muitos baixos. A gente viveu um janeiro muito difícil, o julho tem sido muito difícil. E a doação de sangue ela é sempre bem-vinda, em todos os meses, sempre. E especialmente agora, né? Nesse momento que a gente tem vindo de uma queda estimada de 50% das doações. Eu acredito que na Rede Hemo esteja por volta disso também. Então, é um momento de muita baixa para a gente. Esse período de pandemia, nessa situação que nós vivemos, que ainda nós não fugimos, ainda não saímos, claro, nós melhoramos um pouco, né? A vida tem voltado ao normal, mas ainda nós não saímos da pandemia, a pandemia ainda existe. Esse período foi mais delicado para vocês também com relação ao banco de sangue? As pessoas pararam as doações, foi mais difícil conseguir doadores nessa época do ano? E agora, como que tem sido? O pessoal tem voltado mais ou ainda tem sido um trabalho de formiguinha para vocês? Na verdade, a Covid, né, eu tenho certeza que foi o período mais difícil, histórico, dos bancos de sangue do mundo, né, não só aqui do Brasil. Nunca mais a gente teve o mesmo número de doações. Quando em janeiro a gente fala que foi difícil, porque a gente teve uma terceira onda de Covid, consequentemente os casos aumentaram de dengue.
Então, houve um conjunto, a gente teve casos de influenza, então tudo isso dificulta a população sendo vacinada, por isso que sempre que vai vacinar a gente também pede, vai ao Hemocentro primeiro, né? A gente recebe lá o doador e ele tomou a vacina um dia ou 2 dias antes, é uma vacina que precisa de um tempo maior. Então, realmente, né, a pandemia a gente teve que se redescobrir, né? Grandes legados ficaram, né? Um deles é o próprio agendamento. Eu falo que o agendamento veio para ficar, ele dá mais comodidade a esse doador, organiza mais o atendimento. Então, foi um momento difícil, realmente foi um momento difícil e a gente teve que ter várias artimanhas, a assessoria de comunicação trabalhando muito, a imprensa, né, teve um papel fundamental nesse período, né, para contribuir, até porque a gente estava em contramão. E no Araújo, Jorge, como que também ficou nessa questão, né? Porque, na verdade, existiram outras doenças e existiram outras necessidades. As necessidades do Araújo, elas são contínuas, né? Que tratar câncer não é uma opção. Com certeza. Uma cirurgia de câncer não é uma opção. E aí, os nossos pacientes, tanto os adultos quanto as crianças, a gente não parou de fazer quimioterapia. Então, eles continuaram precisando de transfusão, muitas vezes diárias, e aí a gente entra num gargalo importante, que é a doação de plaqueta, porque a gente precisa muito da doação de plaqueta. A doação de plaqueta, ela tem algumas especificidades, algumas coisas, e foi um momento de muita baixa e que a demanda continua existindo, né? Porque, assim, os acidentes, eles continuam assistindo, os pacientes ficaram graves por Covid, foram para UTI, precisaram de transfusão, as crianças e os adultos continuaram com câncer, a gente continuou tratando, e aquele insumo, aquele recurso ali, estava cada vez mais escasso, cada vez mais raro, mas, assim, graças a esse poder de comunicação, graças à ajuda que a gente recebeu da imprensa, graças aos próprios pacientes, que muitas vezes sensibilizam a família inteira, nesse trabalho que eu falo, é um trabalho contínuo. Ele é um trabalho contínuo, é um trabalho diário, e aí a gente conseguiu passar por isso, mas a gente sempre está passando por alguma coisa, né? A gente passou pelo janeiro, aí melhorou um pouquinho, agora a gente está passando por julho, mas a gente já está chegando no final do ano, aí o final do ano tem o Natal, o Ano Novo. Né? E acaba sendo um ciclo, vai virando um ciclo vicioso, né? O pessoal que está em casa, quem nunca foi doador de sangue, ele precisa se informar para saber se ele pode ser um doador, né? Se a saúde dele está em dia, se aquilo se ele está saudável para que ele possa ser um doador também, né? Porque não é só chegar lá e eu quero doar sangue, existe um protocolo, não é isso, Ana? Isso, e assim, nós temos a nossa preocupação em manter o estoque de sangue, até porque nós, no caso da Rede Hemo, né, somos 9 unidades distribuídas pelo Estado, mas por outro lado nós temos mais locais de coleta, né? Nós atendemos 222 unidades de saúde. Uau. Né? É um número, né, bastante considerável, né? Então, quando a doutora Vanusa coloca a questão das plaquetas, ela é um hemocomponente que dura somente 5 dias. Então, enquanto um concentrado de hemácia pode durar até 42, um plasma 1 ano ou mais, as plaquetas são somente 5. E ainda tem uma questão, é uma unidade para cada 10 kg peso. Então, se eu tenho um paciente de 100 quilos, eu preciso de 10 doadores para atender uma única solicitação. Uau. De um hemocomponente que tem uma durabilidade de somente 5 dias. E a população brasileira, né, menos de 2% é doadora. Nesse momento que dá uma queda, a primeira coisa que sente é o O negativo. E o O negativo é importante nos momentos de emergência. Então, quando a gente tem aí um motoqueiro, por exemplo, um acidente de grande porte lá no hospital de emergência, não dá tempo de fazer testes pré-transfusionais, porque senão ele vai a óbito. Aí tem que abrir mão de um O negativo. Então, a gente pede muito aqui, que os doadores, né, que são O negativo, que vai fazer a sua doação. Com todo respeito, todo tipo é extremamente importante, né? Você que nunca doou, vai fazer a sua doação. E você que doou já tem um tempinho, né, vai em uma de nossas unidades fazer a sua doação. Quem nunca doou, qual é o primeiro passo? O que ele deve fazer? A quem recorrer? Onde procurar? Quais são as primeiras informações aí para que ele possa se tornar um doador? Qual que é o primeiro passo? Os requisitos básicos, né, é ter pelo menos 50 quilos, entre 16 e 69 anos, com a primeira doação se for antes dos 60 anos, e entre 16 e 18 tem que ir acompanhado dos pais. Mas eu falo assim que o requisito é ir lá,
é querer ir. A gente vai fazer toda uma avaliação, essa avaliação é protocolizada, tem protocolos no Ministério da Saúde. A doação é um ato extremamente seguro para quem doa e para quem recebe, então a gente tem toda uma série de parâmetros. O paciente, ele chega no banco de sangue, ele passa por uma triagem. Dentro dessa triagem, a gente olha se vai ser um procedimento seguro para ele. Depois ele efetiva a doação. Então é tudo isso, assim. E qualquer dúvida, qualquer coisa, pode sempre ligar. Tanto, eu acredito que na Rede Emo seja assim também, lá no Araújo é assim também, a gente tem um número, a pessoa pode ligar, a gente está lá para informar. E é igual a Ana falou, né? São 2%, a gente tem que atingir os 98%. Às vezes eu não posso doar, às vezes eu tive alguma coisa que me impede de doar, mas eu consigo convencer 4, 5 pessoas a irem, né? E cada pessoa que doa, uma pessoa, são 4 vidas, né? Então, uma doação, você esticar seu braço, despender entre 40 minutos e 1 hora da sua vida, salva 4 vidas. Eu acho que pouca coisa a gente pode fazer que tem uma abrangência, um ato de doação mesmo pelo próximo, como isso. Vocês viram, né? Quão importante é falar sobre doação de sangue. Quem nunca doou, é super seguro, não dói, é uma picadinha de nada. Lembra quando você vai tirar o sangue ali para fazer um exame? É uma picadinha de nada, você só vai ficar mais um pouquinho ali fazendo a sua doação. E aí nesse pouquinho tempo que você vai ficar ali salvando várias vidas, né? Para um doador são 4, né, Vanusa? Como você disse. Olha só, quão importante é a sua atitude. Uma única pessoa pode salvar 4 vidas. Olha só a representatividade que você, aí em casa que está nos assistindo, pode ter ao doar o sangue, né? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre intervalo, sobre essa necessidade, quanto tempo aí de intervalo precisa ter para você fazer a sua próxima doação, e também quero saber sobre a doação de plaquetas, né? Como é importante também a gente falar sobre isso. Não saia daí. Se você ligou o seu televisor agora aí na Fonte TV, está acompanhando o nosso programa, a gente está falando sobre doação de sangue, doação de plaquetas, então você pode também informar aí o programa para outra pessoa, para que a gente possa somar juntos, unir forças, para a gente alavancar cada vez mais doadores, porque nós estamos